Você já percebeu que às vezes você consegue exatamente aquilo que você dizia querer e de repente você começa a fazer tudo para perder? Você passa meses desejando um relacionamento, você diz querer encontrar alguém, mas quando aparece uma pessoa bacana, interessada em você, você começa a pensar: será que essa pessoa gosta realmente de mim? E se esse relacionamento não der certo? E se ela me deixar, como vários outros já me deixaram? E se ela me trair? E se ela descobrir que eu não sou tudo aquilo que ela imagina? E aí você começa a criar problemas, você fica frio, você provoca discussões, você começa a testar o amor do outro, ou você simplesmente desaparece. E aí depois você pensa: mas por que eu faço isso? Eu queria tanto essa relação. Ou talvez você já tenha desejado muito uma oportunidade profissional, um emprego, ou passar naquele concurso. E aí quando as coisas finalmente dão certo, você pensa: e se eu não der conta? E se eu fracassar? E se descobrirem que eu não sou tão bom assim? Como que vai ficar a minha reputação? E pouco a pouco você começa a se atrasar, você não entrega os trabalhos nos prazos, ou você acaba desistindo, enfim, você cria várias situações para que tudo dê errado. Depois você pode dizer assim: mas tá vendo aí, eu sabia que isso ia dar errado. Será que você sabia mesmo que ia dar errado? Ou será que inconscientemente foi você que fez com que as coisas não dessem certo? Olha, na psicanálise, a gente costuma utilizar o termo ambivalência para descrever esse comportamento. Que seria o quê? É quando você pode desejar intensamente alguma coisa, mas ao mesmo tempo você tem medo de que essa coisa se realize. E aí você vai provocar situações para que isso dê errado. Então, de um lado você diz que quer ser amado, mas você tem medo de depender. Você diz que quer um relacionamento, mas você tem muito medo de ser abandonado. Você quer ter sucesso, mas você tem medo das responsabilidades, né, que vão vir a partir desse sucesso. Você diz que quer se aproximar de alguém, mas você tem medo de ser conhecido intimamente, profundamente, ser conhecido de verdade. E aí é nesse conflito entre querer e temer que pode surgir a chamada autossabotagem. Então, você já deve conhecer pessoas assim. Imagina aquela pessoa que ela diz que ela tem muito medo do abandono. E aí quando ela começa a gostar de alguém, ela pensa: eu acho que é melhor eu terminar esse relacionamento com essa pessoa antes que ela termine comigo. Então ela vai lá e ela provoca uma briga, ou ela faz acusações, ou ela afasta o outro. E aí quando a relação enfim termina, ela pensa: tá vendo aí? Eu sabia que essa pessoa não era para mim, eu sabia que ela ia embora. Eu já vi esse filme antes. Mas talvez, sem perceber, ela tenha provocado exatamente aquilo que ela mais temia. É como se ela dissesse: eu prefiro destruir a relação a esperar que você me abandone. Então, antes que você termine comigo, eu termino primeiro. E existe aqui também outro ponto. Às vezes o sofrimento, ele é um lugar conhecido para a pessoa. A pessoa que ela está acostumada a ser rejeitada, ela pode desejar profundamente ser amada. Mas aí quando ela encontra alguém que venha, que permaneça, isso pode ser tão assustador que esse novo dê medo, assuste ela, né? Ela não sabe como lidar com alguém que não vai embora, que fica, ela só está acostumada a lidar com quem vai embora. A dor é um lugar conhecido, então inconscientemente ela pode criar situações que façam com que ela volte para esse lugar conhecido, o lugar de quem é abandonado, de quem é rejeitado. Por isso talvez você diga: não, eu quero muito ser feliz, eu faço tudo, eu me esforço, mas aí quando as coisas começam a dar certo, você sente ansiedade, desconfiança, vontade de fugir. E talvez seja importante você fazer a seguinte pergunta: o que está sendo tão ameaçador naquilo que eu sempre disse que eu queria? Por que às vezes o problema não é que você não queira? Você quer, a gente sabe que você quer. O problema é que aquilo que você deseja também desperta em você medo. E aí quando esse conflito permanece inconscientemente, você pode acabar destruindo justamente aquilo que você dizia que era o que você mais queria na vida. Então a próxima vez que você perceber que você está se afastando de algo ou de alguém que você queria muito, que é muito importante para você, você possa se perguntar: eu realmente não quero mais isso? Ou eu estou com medo que isso dê certo? Que eu estou com medo do que pode acontecer daqui para frente, se eu conseguir?
Então, se você percebe que você está sempre repetindo certas situações na sua vida que lhe causam sofrimento, você sempre se afasta das pessoas importantes ou você escolhe pessoas que vão embora ou que te machucam ou que te traem, se você sabe que isso de alguma forma está destruindo, né, você por dentro, a psicoterapia pode ser um espaço para você compreender melhor os conflitos, a sua história. Então, lembrando que eu faço atendimentos presenciais e online, e se você sentir que você gostaria de olhar para essas questões com um pouco mais de cuidado, entre em contato comigo para agendar a sua consulta. Pronto, falei, até o próximo vídeo. Beijos.